Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falarmos de análise de documentos de habilitação nas licitações, especificamente acerca de documentos que comprovam situação pré-existente ao certame, tá bom? E, como sempre fazemos, vamos seguindo com a nossa, primeiramente, a enquete dominical. A nossa enquete trouxe o seguinte caso: determinado órgão realizou o pregão eletrônico para contratação de serviço de manutenção de ar-condicionado, sendo a sessão pública da licitação iniciada dia 28 de outubro de 2025. Após a inabilitação das duas primeiras colocadas, no dia 3 de novembro, após a aceitação da proposta da terceira colocada, a empresa foi inabilitada por ter apresentado um único atestado de capacidade técnica assinado no dia 30 de outubro de 2025, quer dizer, após a abertura do certame que ocorreu no dia 28 de outubro. Comprovando esse atestado, comprovando serviços executados no período de 2 de fevereiro de 2024 a 2 de outubro de 2025, com as quantidades mínimas exigidas no edital, tendo a empresa recorrido da decisão. E a nossa enquete pergunta: o recurso deverá ser julgado procedente? Pois bem, questão que com certeza alguns colegas, sejam pregoeiros, agentes de contratação, como também colegas da área do lado de lá, licitantes, consultores, já passaram por essa situação. Lá durante a sessão pública, a apresentação de um documento onde de repente ele tenha sido gerado após o início da sessão, tá bom? E a nossa resposta vai iniciar exatamente com a Lei 14.133, lá no artigo 64, que prevê que após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência. Para quê? Primeiro, para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessário para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, e o inciso segundo para atualização de documentos cuja validade se venceu após a data de recebimento das propostas. Pois bem, essa é a regra do artigo 64. Apresentou os documentos de habilitação, não é possível anexar documentos novos, a não ser que seja por meio de diligência, só que o artigo 64 permite, conforme o inciso 1º do artigo 64, desde que seja necessário para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, quer dizer, fatos que ocorreram até o início da sessão pública, tá? Só que nós já temos posicionamentos no Tribunal de Contas da União, especificamente, necessariamente, o nosso famoso Acórdão 1211 de 2021, onde já pacificou essa interpretação, pelo menos no âmbito federal, no sentido de que é possível admitir a juntar de documentos que apenas venham atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame e não ferindo dessa forma os princípios da isonomia e igualdade, tá bom? E que o inverso, a desclassificação do licitante ou, logicamente, a inabilitação, sem que seja ofertado, oportunizado o saneamento desses documentos de habilitação ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público com a prevalência do processo sobre o resultado almejado. Essa é a interpretação já majoritária, tá? Então, em virtude disso, sim, é possível, nesse caso, a aceitação. Essa interpretação é reforçada por um antigo acórdão, antes mesmo da Lei 14.133, o Acórdão 2627 de 2013, que previa lá, que onde o TCU já entendia que era indevida a inabilitação de licitante em razão da apresentação de atestado de capacidade técnica com data posterior à abertura do certame, uma vez que o atestado é um documento meramente declaratório de uma situação ou de uma condição pré-existente. Esse posicionamento, junto com o Acordo 1211, junto com o Acordo 966 de 2025, junto com o Acordo 781 do plenário também do TCU de 2025, reforçam essa interpretação a ser adotada pelos agentes que conduzem as licitações.
tá bom? Então, no caso da nossa enquete, temos aqui, ó, a licitação foi dia 28 de outubro, tá? No dia 3 de novembro, a empresa foi convocada e apresentou um atestado que comprovava, sim, uma situação pré-existente em termos de quantidade, que atendiam ao edital, no serviço prestado entre 2 de outubro de 2025 a 2 de outubro de 2024. Então, 2024 e 2025, quer dizer, 2 de outubro de 2025, o serviço foi prestado antes da abertura do certame. Então, não importa se esse documento foi assinado no dia 30 de outubro, após a abertura do certame. O fato e a prestação do serviço ocorreu, tá? Então, seguindo a interpretação aí de 73% dos colegas que entendem que exatamente é possível aceitar esse documento, nós concordamos com 73% dos colegas, considerando a jurisprudência do Tribunal de Contas da União majoritária e já pacificada nesse sentido, em que sim, o pregoeiro, na verdade, a boa prática, e aí já dando uma dica para o pessoal que é pregoeiro, agente de contratação, em que pese a nova lei determinar que a documentação da habilitação será exigida apenas daquele licitante que você estiver analisando os documentos na fase própria da habilitação, a não ser que haja inversão de fases, tá? Devidamente justificada na fase de planejamento. Então, a não ser que seja isso, se for no rito padrão do artigo 17, você solicitará os documentos de habilitação na fase da habilitação, mas não importa que, de repente, a empresa já tenha enviado junto com a proposta os documentos na fase de julgamento. E você analisando aquilo ali, você pode, de repente, observar que faltou algum documento, ou realizar alguma diligência, para que na fase da habilitação você, então, decida de forma segura, observando que, antes de qualquer desclassificação e inabilitação, é sempre importante realizar diligência e, nesse caso aí, verificar que, nesse caso, deveria ser aceito o atestado, mesmo que expedido após o início da sessão. Por quê? Porque a situação comprova, o documento declaratório comprova uma situação pré-existente ao certame, que foi o quê? Que foi a prestação de serviço de outubro de 2024 a outubro de 2025. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Cada vez mais, sempre os colegas vêm participar, vêm discutir lá no direct. Tem os colegas lá no grupo do Telegram, o colega Daniel, que veio, inclusive, contribuir também com esse acordo em 2013. Então, agradecemos bastante. Lembrando que estamos em dezembro de 2025, realizamos agora recentemente a 11ª turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, e já temos previsto, dias 23, 24 e 25 de fevereiro, a 12ª turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, juntamente com o professor Abimael Torcati, no mesmo local, confortável, tranquilo, um coffee break excelente, na orla da praia de Tambaú, Cabo Branco, em João Pessoa, na Paraíba, no Atlântico Praia, dias 23, 24 e 25 de fevereiro. Fiquem atentos que as inscrições serão iniciadas com vagas limitadas, como ocorre em toda nossa turma, para que tenhamos conforto e qualidade no fornecimento do conteúdo de forma prática, objetiva e também, claro, observando a jurisprudência, a doutrina e a legislação, onde você vai poder vir, inclusive, se aperfeiçoar e discutir esses temas conosco, para que você tenha maior segurança na atuação nas licitações, tá bom? Então, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais!